Geralmente é a Adriane que faz essa apresentação, mas ela está de licença maternidade, então vou fazer no lugar dela. Meu nome é Bárbara, sou estagiária da orientação educacional. Eu mando junto com a Adriane aqueles vários meses da DAC, com eventos, palestras e pesquisas para todo mundo participar. É um imenso prazer receber vocês, alunos, professores, ex-alunos, funcionários. Muita gente me procurou perguntando se podia fazer inscrição e a gente está muito feliz de receber vocês aqui. Eu convido todo mundo para curtir a página do Facebook do SAI. Eu coloquei aqui na lousa. Pela página e pelo site a gente fala dos eventos, palestras que a orientação educacional e o SAI como um todo propõe para a Unicamp. Informações para a palestra de hoje. Ela está organizada em 2 momentos. Primeiro vai ser a fala da professora Paula Fernandes e depois a gente vai abrir para perguntas. Eu vou dar uns avisos porque alguns alunos vão ter que sair antes da finalização formal da atividade. O primeiro aviso é que eu já estou passando as listas de presença. Eu fiz 2 listas de presença devido ao grande número de inscritos. Mas elas são iguais, então se você assinou uma lista, você não precisa assinar outra, tá bom? Eu coloquei cada uma para rodar em um lado da sala e elas já estão circulando por aí. O certificado eu também já vou entregar para vocês. E nas próximas semanas, nos próximos dias, na verdade, vocês vão receber um link com uma pesquisa para vocês responderem, para falar um breve comentário sobre a palestra e fazer sugestão de temas e etc. Eu vou apresentar formalmente a professora. A professora Paula Fernandes é uma psicóloga formada em 1997 pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. É mestre e doutora em Ciências Médicas e Neurociências pela Universidade Estadual de Campinas. Professora associada da Faculdade de Educação Física da Unicamp e do Departamento de Ciências do Esporte. Trabalha com psicologia do esporte, psicologia do comportamento e neurociências, atuando principalmente nas áreas relacionadas à avaliação psicológica cognitiva, qualidade de vida, depressão, ansiedade e neuroimagem. Atua também na área de epilepsia e AVC, junto com o Departamento de Neurologia da FCM Unicamp, ressaltando o estigma e os aspectos psicológicos dessas condições. Foi, por 2 gestões, presidente da ASP, Assistência de Saúde e Pacientes com Epilepsia, que é uma ONG composta de voluntários que tem a missão de promover saúde biopsicossocial às pessoas com epilepsia e AVC e suas famílias. A gente agradece a professora Paula por ter aceitado o nosso convite e agora eu vou passar a fala para ela começar a palestra. Obrigada, Bárbara. Boa tarde. Como é bom ver a sala cheia. O microfone está funcionando? Está tudo bem? Eu também estou achando que não, mas... Tem que fazer alguma coisa aqui? No microfone? Ah, tá. Para aqui não tem? Vocês estão me ouvindo bem então, gente? Então tá bom. Bom, gostaria de começar falando que é um grande prazer estar aqui, principalmente vendo a sala cheia. Eu agradeço imensamente o convite da Bárbara, da Adriane, né, para falar um pouquinho sobre alguns temas que são corriqueiros na nossa vida, né? Então, ano passado eu vim aqui para falar sobre como o cérebro funciona e esse ano eu fui convidada para falar sobre a ansiedade. Então, a aula, eu quero que seja uma conversa, né? Uma conversa aqui, que é a ansiedade está dentro de você. Saiba como funciona tudo isso. Então, eu vou começar minha aula, vou começar essa nossa conversa, falando um pouquinho sobre a nossa sociedade atual, né? Como que ela se configura, como que está essa nossa sociedade, os sintomas da ansiedade e um tal de eu emocional. A gente vai conhecer um pouquinho quem é esse eu emocional. Logo depois eu vou estar falando realmente sobre o que é a ansiedade, quais são as características principais, quais são as causas, as consequências e os principais transtornos de ansiedade que existem hoje. E para finalizar, como uma terceira parte dessa nossa conversa, eu vou estar falando para a gente aproveitar o que a ansiedade tem de bom e como que a gente tem a ansiedade a nosso favor e não contra a gente, como geralmente acontece. Bom, então,
Para começar falando da sociedade atual, é interessante a gente ver que a nossa sociedade é extremamente rápida. Hoje a nossa sociedade se configura num ritmo tão alto, de tanta ansiedade, de tanta urgência, de tanta pressa, com tanta tecnologia, com tantos estímulos, que tem uma questão interessante. Paciência e tolerância passaram a ser artigos de luxo hoje em dia, não é? É muito difícil a gente ver alguém que pare para contemplar um pôr do sol, para contemplar uma flor. Isso me faz lembrar muito o poema Instantes. Alguém conhece aqui? O poema Instantes é feito por um poeta, Jorge Luiz Borges. Ele tem 85 anos. E ele fala que se ele pudesse voltar a viver novamente, ele cometeria mais erros, ele viveria mais leve, ele viajaria com menos mala, ele contemplaria mais pôr do sol. Então ele volta um pouquinho e é interessante a gente ver que a nossa sociedade está perdendo isso. E isso a gente vai colocar aqui. O mal do século, até pouco tempo, era a depressão. Então, se a gente perguntar para alguém, você conhece alguém que tem depressão? Muitos de vocês vão falar sim. Hoje isso está sendo mudado. A depressão ela está ficando um pouquinho para trás e o que está vindo à tona é a ansiedade. Ou alguns autores eles vão falar sobre a síndrome do pensamento acelerado, que é o que causa essa nossa ansiedade diária. Então o que a gente tem? A gente tem pessoas extremamente ótimas como profissionais. A gente tem profissionais que fazem tudo, que executam tudo, que rendem, que têm uma produção muito boa. Mas que geralmente são pessoas que não são tão felizes. São pessoas que são carrascas de si mesmas. E aí, o que é a nossa tarefa de hoje aqui, depois dessa nossa conversa, a tarefa fundamental é que a gente consiga desacelerar os pensamentos e aprender a gerir um pouco das emoções. Então vamos lá. Não precisa responder em voz alta, mas pensa um pouquinho. Será que acontece com você? Você sofre antecipadamente? Antes do problema acontecer, você já está pensando, ai meu Deus, mas e se der errado? Eu tenho a pior prova, eu tenho um seminário para apresentar, eu tenho tudo para fazer, mas e se der errado? O que eu faço? Você tem dificuldade para trabalhar com pessoas lentas? Vamos! Sabe aquela coisa? Sabe aquela coisa que você começa a falar, a pessoa começa a falar com você e de repente você já termina a frase para a pessoa, né? Porque você precisa saber o que está acontecendo. Você tem sintomas físicos? Oi? Por favor. Toda. Ó, vai pensando nos sintomas físicos, hein, gente? Vou continuar. Você sente dor muscular, principalmente aqui, né? Parece uma tensão aqui. Dor de cabeça. Dificuldade para dormir. Você está tão agitado que parece que o sono não vem. Você fica brigando na cama com o sono. Né? Você esquece de datas, de matéria, de algumas coisas aí com facilidade. Acorda já cansado? Parece que você não descansou, poxa vida. Gente, o que está acontecendo? Se você respondeu sim para uma das questões, eu vou falar, você tem ansiedade? Será que isso acontece só com você ou com todos nós? Provavelmente todo mundo respondeu sim a pelo menos uma questão, sem dúvida nenhuma. E aí vem a grande questão, né, gente? Quantas vezes a gente sente essa sensação desagradável e de mal-estar? Parece que a gente está esperando uma tempestade, uma catástrofe acontecer no próximo momento. E, na verdade, o principal personagem dessa catástrofe somos nós mesmos. E aí, um sentimento ruim, de medo, de apreensão, de angústia, que, na verdade, a gente não sabe muito bem descrever o que é. Mas, muitas vezes, a gente sabe que causa. É claro que não tem um estímulo só, são várias coisas acontecendo. Mas a gente pode tentar listar algumas coisas. Né? As horas e horas de estudo, aquela prova tão esperada, que todo mundo faz um terrorismo maluco e que você tem a prova na semana que vem. O médico, né? Ir ao médico. Obrigada.
Oi? Oi? Melhorou, gente? Para mim também. Olha que coisa boa. Obrigada. Acho que está ótimo. O médico aqui significa não só a ida ao médico, né? Tomar vacina, injeção, essas coisas que muita gente tem ansiedade quando fala isso. Mas também um diagnóstico de alguma doença, algum tratamento que a gente precise fazer. Tem também o falar em público. Né? Tem algumas pessoas que têm uma ansiedade muito grande para falar em público. Tem outras pessoas que passam ansiedade com o chefe, ou com colegas de trabalho, ou com alunos, com amigos, com pessoas da equipe. Poxa, sabe aquele grupo que alguém organiza e fala, poxa, ninguém faz nada, sobra tudo para mim? Ou até coisas boas. A ansiedade, ela também acontece quando a gente está esperando aquela viagem maravilhosa que a gente vai fazer, quando a gente tem uma festa, uma comemoração, um aniversário, um evento. Também pode acontecer esses sintomas todos que caracterizam a ansiedade. Então, o que acontece? Em períodos de ansiedade, gente, o nosso corpo, ele dá alguma resposta a isso. Então, parece que os órgãos internos, eles começam a trabalhar, cada um num ritmo diferente. E daí tem um desequilíbrio interno muito grande. Quando a gente não consegue controlar essa ansiedade, acontecem alguns sintomas e algumas doenças que a gente vai falar aqui. Bom, mas quais os principais sintomas da ansiedade? Vocês já sabem alguns, né? Então, os mais comuns, quais são? Coração bate mais rápido, né? Sudorese, muita gente começa a suar, tem rubor, né? Essa sensação de desespero, né? Essa sensação de angústia, de apreensão, até tremor. Sabe aquela dorzinha de barriga que dá quando alguma coisa vai acontecer, né? Não tem como, então isso também acontece. A gente vai ver que tem outros sintomas, mas esses são os principais sintomas da ansiedade. E aí, gente, vamos tentar voltar ali, né? Lembra aquelas questões que eu falei para você? Então, vamos imaginar. Você acorda já cansado? Por que isso acontece? Provavelmente, gente, você pensa em tanta coisa, você antecipa tanto problema durante o dia, que o que acontece? O sono não consegue repor as energias que você precisa. Então, você já acorda sem energia suficiente para passar o dia. É tanta coisa que você está pensando que não tem como descansar, né? A outra questão, tem muitos sintomas físicos? E aqui vem uma questão extremamente importante. O que significam esses sintomas físicos? Gente, quando o cérebro está cansado, esgotado, estressado, o que ele faz? Ele procura alguns órgãos, que são os órgãos de choque. Mas ele quer, com isso, alertar você que alguma coisa está errada. A dor muscular, a dor de cabeça, todos esses sintomas que a gente tem, é um grito de alerta, é um grito de alarme. Então, ele está avisando, é um mecanismo de proteção fundamental quando a gente fala em ansiedade. E a minha grande questão, de novo, é, será que você ouve esse grito? Será que a gente ouve esse grito? E é interessante, né? Se a gente tem um carro e o carro começa a fazer barulho, imediatamente a gente fala, preciso levar ao mecânico. E a gente? Quem é? Cadê esse mecânico? Esquece de coisas importantes? O esquecimento, da mesma maneira que o sintoma físico, gente, também é um mecanismo de proteção. O que acontece? O nosso cérebro, ele percebe que naquele momento a gente não consegue processar tantas informações que a gente coloca. É tanta informação, é tanta antecipação de pensamentos que ele não consegue organizar tudo isso. Então, ele bloqueia algumas respostas. Então, algumas respostas cerebrais fazem com que a gente esqueça. É um esquecimento, inclusive, saudável nesse sentido, né? Mas, o que a gente faz? A gente acha ruim, né? A gente não ouve isso, não vê isso como poupar energia para conseguir fazer coisas melhores. Então, de novo, quem esquece das coisas com facilidade? E aqui, é interessante a gente notar que esse fenômeno do esquecimento, ele não acontece só com pessoas mais velhas, pessoas que têm Alzheimer, que têm comprometimento de memória. Ele acontece com a gente, com alunos, com professores, com pais, com filhos, com todo mundo, né? Só que quando a gente esquece dessas coisas, isso está prejudicando não só a assimilação das coisas, das informações que a gente tem, como a capacidade para resgatar, o raciocínio fica comprometido,
muitas outras coisas aparecem como consequências disso. Branco na hora da prova. Acho que muita gente já teve ou já ouviu falar. Né? Poxa, estudei tudo, chegou na hora da prova, não consegui fazer. Ou, vou apresentar um seminário. Fiz tudo, na hora ali que eu estou na frente, a gente já teve casos, eu já ouvi vários casos de pessoa que começa a chorar porque não lembra o que vai apresentar. O que é isso, gente? Isso é exatamente esse mecanismo de proteção de tanta coisa. Então, tem muitos alunos que tiram notas muito ruins, não porque eles são ruins, mas porque essa questão do esquecimento está bloqueando todas as respostas adequadas para essa pessoa. E aí, gente, vem a questão da educação formal. Então, a educação formal, desde o nosso início na escola, lá no infantil, transmite muitas informações, ensina muitas coisas. Geralmente até faz com que a gente transforme informações em conhecimento. A única coisa que falta na nossa educação, na maior parte das vezes, é que essa educação formal, essa educação de escola, ela raramente ensina aos alunos a filtrar estímulos estressantes, a pensar antes de agir, a ter tempo para outras coisas, então para gerenciar os pensamentos ou para consolidar esse eu emocional. Então, quem é esse tal de eu emocional? Para explicar, primeiro, quem de vocês dirige carro? Pode levantar a mão. Todo mundo. Quem não levantou já sabe que já conhece alguém que dirige carro, certo? Por que as pessoas dirigem carro? Porque é bom, porque dá autonomia, dá independência. Mas também porque a gente aprendeu a dirigir carro. Nós fomos ensinados em como dirigir. A gente tem aula de direção. Não é verdade? A gente tem autoescola para ensinar como que a gente dirige. Então, é uma aprendizagem. Muitas pessoas dirigem carro. Porém, muitas pessoas não conseguem dirigir as próprias emoções e os próprios pensamentos. E esse é o grande desafio nosso. Será que esse eu emocional, será que esse pensamento, essas emoções, essas atitudes que você tem, são emoções de um eu maduro, de um eu gerente que gerencia, ou que simplesmente você fala, deixa a vida me levar, deixa eu ver para onde vai. Como que está isso para você? Como está seu eu? E aí eu entro na questão da liberdade de pensamento. Né? Vocês acham que existe a liberdade de pensamento? Todo mundo é livre para pensar o que quer, certo? Você pensa o que quer e quando você quer? Olha que interessante. Se a gente pensar numa pessoa que é prisioneira, que ela está atrás das grades, ela consegue pensar o que ela quer? Consegue, né, gente? Ela tem o corpo preso, mas a mente é livre. Não é verdade? Esses pensamentos, esse eu emocional, esse pensamento, ele é resultado de um banco de dados nosso. Esse banco de dados, ele é resultado de todas as experiências que a gente já passou. Então, as experiências, o nosso histórico de vida, as nossas perdas, os nossos ganhos, várias coisas que aconteceram durante a nossa vida e que estão armazenadas nesse banco de dados. Então, como adultos, a gente faz escolha. A gente pode fazer escolha. Mas essas escolhas são pautadas nesse banco de dados que a gente já viveu. Portanto, gente, a liberdade de pensamento não é tão plena assim. Tem pensamentos que a gente não quer que ele apareça, mas ele aparece, não é mesmo? Senão não teria uma ansiedade ruim. Né? Senão a gente não anteciparia problemas. Se a gente só pensasse nas coisas boas, no que a gente quer. Imaginem vocês que esse pensamento, que esse nosso banco de dados, ele tem uma relação muito estreita com a memória. Imaginem vocês que essa memória ela é construída de vários tijolinhos. Né? Cada tijolinho tem uma função, tem um registro. Então, nesses tijolinhos, a gente tem os medos, as relações sociais, a carga genética, que a gente não pode esquecer, as informações de livros, de TV, de mídia, as conquistas que a gente teve, as experiências na escola, relações familiares, contrariedades, perdas e ganhos, e mais um monte de coisa que a gente pode colocar aqui.
Então, a liberdade a gente tem para acessar esses pensamentos, né? Para escolher qual tijolinho a gente quer usar agora. Poxa, se deu certo da outra vez, eu vou usar a mesma atitude, os mesmos comportamentos para tentar fazer com que hoje dê certo de novo. A mesma situação ou uma situação parecida. Porém, existem alguns fenômenos involuntários, totalmente automáticos, que eles constroem pensamentos e emoções sem que a gente autorize. Eles estão lá, de repente a gente fala, mas por que eu estou pensando nisso? Ele apareceu. Se ele apareceu, a partir do momento que ele apareceu, a gente precisa controlar. Imaginem vocês que vocês estão numa sala de embarque, né, super animados para ir viajar de avião, e aí chega um aviso nesse avião. Chega um aviso seguinte, tem um terrorista a bordo. Esse terrorista, ele vai dominar o piloto e vai fazer com que o avião caia, ou exploda. O terrorista é para isso, na verdade. Você entraria nesse avião? Se a gente soubesse que o aviso é verdadeiro, a gente com certeza não entraria, né? Se a gente está na dúvida, muitos não entrariam também. Por quê? É verdade, gente, as pessoas, a maioria das pessoas mais equilibradas e tudo não gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer assim. Agora, imaginem vocês que esse avião é a mente humana. E esse piloto é o nosso eu emocional. Quem está sabotando esse eu emocional? Quem é esse terrorista que domina esse piloto? São esses pensamentos, são essa história, são os pensamentos formados por essa história de vida, por esse pensamento antecipatório que a gente tem diante de determinados problemas que ainda nem aconteceram. Então, o que a gente precisa fazer é não deixar que esse terrorista domine, assim como a gente não entraria no avião que tem um terrorista a bordo. E a gente deixa um terrorista entrar na gente para sabotar os nossos pensamentos? Então, a construção de pensamentos ela é extremamente multifocal. Não tem uma coisa que cause um pensamento. Né? É todo um banco de dados, é toda uma história de vida, são várias experiências que são produtos de contingências que a gente já viveu e que ficam armazenadas na memória e que não dependem simplesmente da nossa vontade. Tem muitas outras coisas envolvidas nesse processo. E aí entra a questão do nosso cérebro, né? Como eu falei na primeira aula daqui, no Como o Cérebro Funciona no ano passado, o nosso cérebro é o órgão mestre de processamento de informações. Ele é quem determina tudo o que a gente faz. Né? É ele o processamento maior que tem no nosso corpo. Gente, mas ele é muito capaz. Ele é tão capaz que ele consegue criar problemas onde não existe. Ele é poderoso, né? E aí entra essa questão da ansiedade. Gente, a gente vai falar um pouquinho dessa questão da ansiedade. Primeiro, algumas coisas que acontecem e que vocês ouvem e leem no dia a dia. Né? Então, a primeira questão é que a ansiedade é um estado de alarme em resposta a um problema que, a princípio, ele só existe na sua cabeça. Ele só existe dentro de cada um de nós. O problema ainda não aconteceu. A ansiedade ela é a antecipação de um problema, de um sofrimento. Então, a gente pega uma situação e interpreta essa situação como ameaçadora, como ruim, como problemática. Então, a ansiedade é um estado de alarme a essa situação que vai acontecer. Então, se a gente pensar pelo lado que ela antecipa uma coisa, gente, ela tem uma vantagem fantástica. Ela dá ao cérebro a oportunidade de se preparar antes da situação acontecer. Quer dizer, a gente precisa ver qual é a questão boa da ansiedade. Se ela consegue fazer isso, a gente precisa ver que ela é boa, que ela precisa acontecer para a gente. Em outras palavras, né, a ansiedade é a capacidade de reagir, física e mentalmente, a um problema que ainda não existe fora da gente, a gente que criou. E a resposta, então, tem tudo para ser boa. Né? Ela nos deixa mais alertas, mais atentos, ela vai lembrando sempre, né, aquele problema. Né? Quando a gente tem uma situação que vai acontecer daqui uma semana, a gente vai pensando naquela situação a semana inteira. Né? Ela vai lembrando sempre o que tem para acontecer. Mas por que ela é tão relacionada com coisas negativas?
Por que chama tanto atenção a gente falar sobre ansiedade? O lado negativo, gente, é que como esse problema é antecipado, ele só existe dentro da gente, ele tem o tamanho que o nosso cérebro quiser. Ele tem o tamanho que o nosso pensamento e que a nossa imaginação permitir. A gente cria isso. E aí, a ansiedade, então, foge do controle. E aí, realmente, ela começa a ser um problema por si só. É só nesse momento que a ansiedade começa a virar um problema. Então, a ansiedade, ela é uma inquietação diante de determinados estímulos, que muitas vezes a gente sabe quais são. Ela é um estado emocional negativo, caracterizado por esse nervosismo, por essa apreensão, por essa preocupação maior. E é um estado de excitação difusa, sempre que a gente percebe alguma situação como ameaça. Quais são as causas da ansiedade? Existem alguns estudos hoje falando da questão da genética. Existem estudos que falam que algumas pessoas vêm com uma propensão já genética para reagir com mais ansiedade diante de determinados estímulos. É o que muitas pessoas falam como ansiedade traço, né? Já vem como conjunto aí da personalidade, como bagagem que a gente traz, já vem um pouquinho da ansiedade. A outra questão é o histórico de vida. Como eu falei, aquele banco de dados, tudo que a gente construiu, tudo que a gente armazenou, tudo que a gente viveu tem sentido, tem peso nessa para ser causador de ansiedade. A outra questão é a superestimulação. Hoje, gente, o que a gente vê é esse pensamento extremamente acelerado. É um excesso de informações, de tecnologia, de smartphones, de redes sociais, de tudo. São tantas informações que as pessoas não conseguem mais se desconectar disso tudo. Incongruência cognitiva é uma outra possível causa da ansiedade. Incongruência cognitiva é mais ou menos, você pensa de um jeito, você sabe perfeitamente como deve pensar, como aquilo funciona, mas quando você vai reagir, quando você vai agir, ter uma atitude, você age completamente diferente daquilo que você está pensando. Então parece que as coisas não fecham. Não disponibilidade de respostas. Quando você tem muita ansiedade, você fica tão focado naquele problema antecipado que você não vê alternativas de comportamentos. Então parece que você só pode agir de uma determinada maneira, ou seja, com ansiedade. E você não consegue ver essas outras questões que acontecem junto. E aí tem outras, né, como excesso de trabalho, preocupações constantes, até cargas crônicas, como desemprego, pobreza, vida em família conturbada, derrotas consecutivas, ou mudanças mesmo, mudanças de uma hora para outra, ou morte de alguém querido, acidente, doenças, demissões, qualquer tipo de mudança, e até gravidez, casamento, que são coisas extremamente positivas, pelo menos na grande maioria dos casos, né? E aí, voltando um pouquinho nessas causas, né, falando um pouquinho das causas, eu vou voltar nos tijolinhos da memória. Imaginem vocês que a gente tem pelo menos 3 tipos de tijolos. A gente tem os tijolos neutros, os tijolos killer e os tijolos light. Os tijolos neutros são os tijolos tranquilos, eles estão lá para armazenar a informação do dia a dia. Eles representam mais ou menos 90% da nossa memória e eles representam as datas, os acontecimentos, os eventos da vida diária. E é interessante a gente ver que todas essas informações elas ficam armazenadas lá no córtex cerebral. E o que acontece? Quando eu não uso alguma coisa, essa informação é apagada. De novo, eu vou falar aqui do esquecimento saudável. Eu não preciso hoje lembrar aonde eu parei o carro aqui na Unicamp há um mês atrás. Não preciso, eu preciso lembrar onde eu parei hoje. Então, a informação desse um mês é apagada. Se eu não falei com alguma pessoa, se eu não falo com alguma pessoa há anos, eu não preciso lembrar do telefone dela. Então, tem algumas coisas que são apagadas e que faz com que outras informações sejam armazenadas. Tem os tijolos killer. Killer, como o próprio nome diz, né, gente, é assassino. Então, ele assassina as respostas saudáveis. Ele bloqueia tudo o que tem de bom para a gente. Então, esses tijolos são os tijolos da raiva, da impulsividade, do mau humor, do ciúme, de várias coisas que impedem que a gente tenha respostas positivas. E aí tem os tijolos light.
que esses são os bons. Como o próprio nome diz, né? Light, significa luz, ele ilumina o eu. Então, são tijolos que são tijolos de encorajamento, de colocar-se no lugar do outro, de pensar antes de agir. Então, eles são relacionados a prazer, tranquilidade, flexibilidade, suporte social. Então, são tijolos que a gente deveria ter em maior número, quando comparado com os tijolos killer. Né? E aí, qual tijolo é mais importante na sua vida? Quando você tem um problema, qual tijolo você acessa? Provavelmente os neutros a gente não acessa, não. A gente acessa ou o light ou o killer. Qual tijolo você está acessando ultimamente com mais frequência? Cientificamente, os sintomas da ansiedade, eles são divididos em dois tipos. Os sintomas físicos e os sintomas cognitivos. Os sintomas físicos, como a gente falou, são aqueles, né? A taquicardia, formigamento, o tremor, o ficar vermelho. Tem gente que sente muita tontura, né? O frio na barriga, alterações gastrointestinais, desde a da vontade de ir no banheiro da diarreia até uma queimação, né? Parece que alguma coisa não está legal. Respiração curta, sudorese. E cognitivos, a gente tem a insônia, a irritação, tensão, apreensão, dificuldade de concentração e atenção. Então, são algumas coisas que acontecem quando a gente tem ansiedade. E para explicar um pouquinho, né, de como funciona, do ponto de vista cerebral, a questão, o circuito mesmo da ansiedade, como que ele acontece? É importante a gente lembrar que existem alguns neurotransmissores que são substâncias que são liberadas no sistema nervoso central, são liberadas aí pelos neurônios, e que eles têm diversas funções. A gente tem diversos tipos de neurotransmissores. E a gente tem alguns relacionados diretamente à regulação do humor, à estabilização do humor e estados afetivos. Então, os principais que a gente tem nesse sentido são a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Então, quando a gente fala em bases neurais, a gente tem alguns circuitos que liberam esses neurotransmissores quando a gente está diante de alguma resposta ambígua. Só que quando a gente tem ansiedade, essa situação ambígua, ela é interpretada como ameaçadora. Então, o que acontece? Primeiro, a gente tem essa mensagem de perigo do ambiente. A gente tem esse estímulo aversivo que ele está ali. Quando a gente visualiza, ou quando a gente pensa, quando a gente imagina esse estímulo aversivo, o que acontece é que todo o nosso sistema nervoso central, ele é avisado através da formação reticular. A formação reticular é essa parte aqui cerebral que ela manda informações para o córtex todo, avisando. Existe um estímulo aversivo, existe um estímulo estressante. Logo depois que ela avisa o córtex cerebral ele alerta para informações relevantes desse estímulo. Então, tem a identificação e a avaliação do quanto esse estímulo é perigoso, aversivo ou danoso para a gente. Imediatamente depois, o córtex manda, então, para o nosso sistema límbico algumas informações. O sistema límbico, gente, ele é também chamado de cérebro emocional. Ele está muito relacionado com todo o processamento das emoções. E quando a gente fala em ansiedade, os principais órgãos relacionados o hipotálamo e a amígdala. Tá pequenininho, mas é só para a gente relembrar aonde estão essas estruturas no cérebro. Logo depois que essas duas estruturas são acionadas, acontece a liberação dos neurotransmissores pelo nosso sistema nervoso autônomo. Então, os neurotransmissores são liberados. Só que quando a gente tem ansiedade, esses neurotransmissores que estabilizam o humor e que são neurotransmissores relacionados com o afeto, eles são bloqueados. Eles não são liberados da maneira normal, da maneira adequada. E aí, quando a gente tem a liberação dos neurotransmissores, nós temos as reações autônomas, os sintomas que aparecem da ansiedade. E a partir daí, toda essa ativação é enviada para o córtex pré-frontal, que faz a tomada de decisão. O que é a tomada de decisão? É o que realmente eu vou fazer a partir disso. Se eu tenho um sintoma de ansiedade muito alto, a minha tomada de decisão é continuar pensando no problema cada vez mais. É continuar aumentando a intensidade, a frequência, a gravidade do problema cada vez mais. E aí, quais são as consequências da ansiedade? É claro que aqui eu vou falar um pouquinho de um nível mais grave, de quando a gente não consegue o controle da ansiedade.
e depois eu vou falar como que a gente vai fazer para conseguir esse controle. A principal consequência, uma das primeiras consequências de uma ansiedade muito forte que a gente não tem controle, é o envelhecimento da emoção. São pessoas que, independente da idade, podem ser jovens, mas são pessoas que já acordam de mau humor, já acordam xingando, já nada tá bom, sabe? São pessoas pesadas, que veem negativo em tudo. Então parece que tá tudo dando errado. Muito diferente de uma pessoa de 80 anos que adora viajar, adora inventar, se reinventar, está sempre numa boa. Então, para a gente ver que em questão de emoção, a gente não tem idade cronológica. A idade cronológica é muito diferente da idade da emoção. E aí, gente, é interessante, quando a gente tem o envelhecimento da emoção, situações que antes davam prazer, elas não conseguem mais dar esse prazer. Então, por exemplo, imaginem vocês que vocês têm situações boas que davam prazer. Por exemplo, vocês estão numa praia tomando água de coco. Isso, para mim, é ótimo, isso dá prazer. Quando você tem esse envelhecimento da emoção, a emoção perde a qualidade. E daí, aquela água de coco naquela praia não basta mais. Para dar a mesma sensação de prazer, a gente precisa de inúmeros outros estímulos em volta. Então, a gente precisa ou de dinheiro, ou de um carro que leve, ou de uma sombrinha, ou algumas outras coisas, mas para a gente ter a mesma sensação de prazer que a gente tinha antes com um estímulo só. Então, a qualidade vai perdendo cada vez mais, vai ficando cada vez menor. Né? A outra questão é a instalação de transtornos mesmo emocionais. Então, quando a gente tem uma ansiedade excessiva, abre a porta para outras questões aparecerem. Então, uma das questões mais fortes é claro, né, a gente vai resgatar quem quando a ansiedade está muito grande? Só aparece o tijolo killer. Os lights não aparecem de jeito nenhum. E quando a gente tem isso, acontece a entrada de outros transtornos. Alguns transtornos de ansiedade, que a gente vai falar, ou até algumas doenças psicossomáticas, como hipertensão, colesterol, queda de cabelo, doença autoimune, obesidade. Então, são algumas consequências muito comuns da ansiedade. Outra questão é o comprometimento da criatividade e da inteligência. Gente, é claro, quando você pensa excessivamente e muito repetidamente em algum assunto, você tem dificuldade para elaborar respostas diferentes. Você está tão centrado em um problema só que você não vê possibilidades alternativas de respostas. Então, a criatividade vai ficando cada vez menor. A mesma coisa acontece com a capacidade intelectual. O que acontece? Quando a gente tem essa ansiedade muito forte, a gente não consegue observar o que está à nossa volta. A gente não consegue processar, analisar. E aí, tudo isso vai comprometendo também a inteligência. A outra questão é muito óbvia, né? É o comprometimento de relações sociais e trabalho em equipe. Né? Uma mente superacelerada, gente, ela tende a ser mais impulsiva e muito menos paciente. Então, a qualidade do afeto, ela fica muito prejudicada. Então, não é tão simples você se relacionar com alguém que tem uma ansiedade muito alta. Da mesma maneira, uma mente também muito acelerada, ela tem dificuldade de expressar o que ela está sentindo, de debater ideias. E muitas vezes ela quer que aconteça as coisas do jeito dela. E aí, não é fácil que todo mundo siga o mesmo ritmo. A exigência fica muito alta nesse sentido. Outras consequências, né? Dificuldade de atenção, dificuldade para elaborar e organizar pensamentos, problemas acadêmicos, e aqui a gente sempre vê, poxa, não consigo ir bem, né? As coisas não andam. A qualidade de vida muito prejudicada, a depressão e os transtornos de ansiedade. Todo mundo já ouviu falar de transtornos de ansiedade? Quais são os mais comuns? Vocês sabem? Alguém arrisca dar um nome? Síndrome do pânico. O que mais? Toque. Mais algum? Fobias. É o primeiro. O que é fobia? É um transtorno de ansiedade que é caracterizado pelo medo excessivo de um estímulo. Então, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de multidão, medo de lugares fechados. Então, tem vários tipos de fobia. O que acontece? Quando a pessoa visualiza esse estímulo,
ela entra numa ansiedade tão grande, ela tem tantos sintomas, que essa ansiedade é desproporcional ao perigo daquele estímulo em si. Né? Uma barata, ela não transmite, ela não vai morder, não vai picar, não acontece nada. Mas o medo de quem tem o medo é tão grande que parece que aquilo vai causar algum dano muito grande para a pessoa. Então, isso aqui só a título de curiosidade, a gente tem mais de 100 tipos de fobias. Né? E aqui são alguns nomes, só para vocês se familiarizarem um pouquinho com essas fobias. O outro transtorno muito comum é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico hoje está aparecendo com uma frequência muito alta. E a síndrome do pânico ela é caracterizada por uma crise de ansiedade muito intensa. Parece até que a pessoa, naquele momento da crise, ela acredita que ela vai morrer de um infarto, de um ataque cardíaco, de tão forte que é. Então tem todos os sintomas da ansiedade, mas numa intensidade extremamente elevada. E o que acontece, o grande problema da síndrome do pânico, é que as pessoas que têm a crise do pânico, elas começam a evitar situações que causaram aquela crise naquele momento. Então ela vive o tempo todo com o medo de ter de novo aquele medo, é o medo de ter a crise de novo. Então muitas vezes ela para a vida, porque ela não consegue mais fazer as coisas pelo medo do medo. Outro transtorno muito comum é a ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada, ela é caracterizada por uma ansiedade que ela não tem um estímulo em específico. Ela é direcionada para vários estímulos, ela é difusa e é interessante que a pessoa sempre espera o pior. Não tem nada que não cause ansiedade nessa pessoa. Então ela fica sempre num estado com aqueles sintomas físicos e cognitivos, sempre, continuamente. E o grande problema disso é que aí ela começa a ter alguns transtornos maiores, né? Os sintomas cognitivos principalmente, eles se agravam. E aí as grandes consequências são uso de drogas, é muito comum o transtorno de ansiedade generalizada para uso de drogas, e aí para instalação mesmo de outros transtornos de ansiedade, transtornos emocionais, como a depressão, por exemplo. Um outro tipo de transtorno de ansiedade é o estresse pós-traumático, né? Que apesar de ser estresse, é um transtorno de ansiedade, ele é causado por situações que a pessoa vivenciou extremamente estressantes. Então, como um sequestro, um assalto, um afogamento, um quase afogamento, né? Um incêndio. Então, algum trauma na vida da pessoa que a pessoa tem uns sintomas muito ruins sempre que ela lembra dessa situação. Então, ela fica revivenciando todos esses sintomas por vários meses, né? Por muito tempo ainda. E o transtorno obsessivo-compulsivo. Esse é o último transtorno de ansiedade que eu vou colocar e que acho que vocês já ouviram, né? O famoso TOC, né? Então, são pessoas que ou lavam a mão continuamente ou verificam se a porta está trancada, se o carro está fechado. São pessoas que comem, assim, por cores. Imagina pegar um pacotinho de M&M, né, e separar por cores, porque não pode misturar. Limpeza, né? Tudo retinho, né? Tudo bonitinho, né? A questão do TOC, ela é caracterizada por dois tipos de situação. A gente tem o transtorno obsessivo e compulsivo. Então, a gente tem a obsessão, que é um pensamento muito recorrente e que causa uma ansiedade muito grande. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu acredito que a minha mão está suja. Esse é o meu pensamento. Só que eu não posso ficar com a mão suja. Então, o que acontece? Eu faço uma compulsão. A compulsão é o comportamento para reduzir a obsessão. Então, a partir do momento que eu acredito que minha mão está suja, eu lavo. Então, quando eu lavo, eu diminuo. Só que imediatamente eu lavei. Quando eu fui abrir a porta do banheiro, eu sujei de novo. Então, eu tenho que lavar. Então, parece um disco riscado. A pessoa sempre fica nesse padrão. E é muito forte traz muito sofrimento para a pessoa. Existem algumas pessoas que sofrem com o TOC e que não conseguem mais fazer outra coisa na vida senão repetir os rituais todo dia, a cada momento. Então, é muito sério, é um transtorno muito sério que causa outros comprometimentos e prejudica a vida da pessoa como um todo. Mas a grande, né, essa terceira parte aqui, é para a gente aproveitar, então,
tudo que a ansiedade tem de bom, né? Agora eu falei da ansiedade, das coisas ruins, das consequências, dos transtornos. E agora a gente precisa saber aproveitar um pouquinho o que essa ansiedade tem de bom. Então, vamos pensar uma coisa. A ansiedade, gente, ela é maravilhosa. No nível saudável, no nível adequado, ela é ótima. É claro, gente, que aqui não existe uma receita, não existe um manual, não existe um manual de instrução, não existe uma bula para eu falar para vocês, olha, sigam isso para que vocês tenham sempre a sua ansiedade certinha. Não dá. Não dá por quê? Porque cada pessoa é uma. Cada uma reage de uma determinada maneira a determinadas situações. Então é muito difícil a gente colocar regras, mas dá para a gente colocar algumas diretrizes importantes para que a gente saiba aproveitar o que a ansiedade tem de bom. Importante falar aqui que, por exemplo, se a gente for falar de ansiedade no esporte, por exemplo, uma pessoa que está entrando para competir, um atleta que vai competir as Olimpíadas, a gente sabe que ele tem alguns segundos para ser considerado o melhor do mundo, para ganhar a medalha de ouro, certo? Para ele chegar nesse ponto, ele já treinou uns bons anos, né? Só que ele tem alguns segundos para isso. Só que a ansiedade dele vem falar, poxa, mas e aí? Consigo ou não consigo? Vou ou não vou? Né? Ele tem que ter uma ansiedade ótima. Como que a gente consegue essa ansiedade ótima? Tem pessoas que vão responder muito bem se você chegar imediatamente antes para esse atleta e falar, vai fundo, eu acredito em você, você treinou, você é muito capaz. Ele vai responder bem. Tem outros que você vai precisar falar exatamente o contrário. Você é um fraco, você é um covarde, vai fundo. Depende muito de cada um, de como que as pessoas reagem. Então é fundamental que a gente conheça um pouquinho a gente conheça com quem a gente está lidando. Então conhecer esse eu emocional é fundamental para que a gente consiga pegar o melhor nível da ansiedade e transformar tudo que a ansiedade tem de ruim em coisas boas. Então imaginem vocês que vocês têm aquela prova. Sabe aquela prova? Aquela que todo mundo faz um terrorismo, que todo mundo já falou, que de 50 pessoas, 49 bombam. Então, existe isso, não existe? Em toda a faculdade, em todos os cursos, existe essa prova. Vamos pegar a ansiedade boa disso. Gente, a ansiedade é ótima, ela motiva, ela faz com que a gente caminhe, ela faz com que a gente tenha ação. Então, se eu pegar essa ansiedade, eu vou estudar mais, eu vou prestar mais atenção na aula, eu não vou faltar, eu vou conversar aí com quem já fez as coisas. Eu vou fazer alguma coisa para não tirar 0 nessa prova. Eu não quero ser esses 49, eu quero ser o 1. Fácil, né? Também acho. O grande perigo, gente, é que não é fácil chegar nisso. O grande perigo é que essa ansiedade, ela fica patológica. E quando ela fica patológica, o que significa isso? Aqueles sintomas, eles ficam tão persistentes, tão repetitivos, que eles impedem a pessoa de enfrentar a realidade. Então, vamos lá. Se a gente for resgatar um pouquinho da história, os primitivos, né, os caçadores, eles tinham que ter ansiedade. Se eles não tivessem ansiedade, eles não saberiam para onde olhar, onde estariam os animais que eles gostariam, que eles precisavam caçar, né? Tranquilidade extrema faz com que a gente não se defenda dos perigos. A gente precisa de um pouco de ansiedade para viver. A gente precisa saber o que tem de perigo para a gente se preparar adequadamente para isso. Mas olha que interessante. Se o perigo é só imaginado, se a gente está antecipando um problema que ainda não existe, por que o sintoma é real? Por que eu sinto frio na barriga? Por que eu sinto tremor? Por que eu fico tão apreensiva? Porque quando a gente imagina alguma coisa, a gente está ativando as mesmas áreas cerebrais do problema em si. Hoje, as neurociências mostram que o simples pensamento, a simples imaginação, ela consegue ativar igualzinho, em intensidades menores, mas as mesmas regiões. Então, por isso que a gente sente o sintoma de uma maneira tão intensa. O problema nem existe, a gente já sentiu tudo. Como assim? É justamente por isso. Então, essa preocupação antecipada, ela pode ser positiva. Então, é isso que a gente vai ver aqui. Quando a gente acredita que alguma coisa tem alguma probabilidade de dar errado, a gente pode
fazer de uma maneira diferente, a gente pode se reorganizar para tentar fazer com que ela dê certo. A ansiedade, ela indica perigos potenciais. Ela fala para a gente andar mais rápido, andar mais devagar, mudar de calçada muitas vezes, né? Ela indica algumas coisas para a gente se apoiar, para estudar mais, para buscar ajuda. Então, na verdade, a ansiedade, ela prepara para um futuro incerto. E ela tem um mecanismo muito importante de proteção. Só que, para ela ser positiva, ela precisa ser justificada. Essa preocupação, esses problemas, eles precisam ser extremamente justificados. Né? Para quê? Para que a gente consiga encontrar uma saída antes do problema acontecer, ou até, né, gente, evitar que ele aconteça. Se a gente conseguir chegar nisso, é o que a gente precisa, é o que a gente mais quer. O período da faculdade, ele causa ansiedade? Em todos os sentidos, né, gente? Então, além da nossa cobrança mesmo, interna, existe as provas, existe a pressão familiar, existem os amigos, uma comparação, existe o mundo lá fora, o que ele está esperando da gente, o que a concorrência vai falar, como que eu estou saindo daqui, mas outras 100 pessoas estão saindo daqui. Né? Os trabalhos, tem muita coisa acontecendo. Mas é interessante que o período da faculdade, principalmente para as pessoas que fazem faculdade, jovens, como é o caso de todos vocês aqui, é um período de reformulação, de lapidação, de refinamento e de amadurecimento. Gente, em termos cerebrais, hoje se diz que uma das grandes fases para o cérebro é dos 20 aos 30 anos. Então, muita gente fala, não, você tem que dar todos os estímulos lá, logo cedo. Não, calma, tem uma idade certa, né? Então, o cérebro, nessa idade, muitas conexões estão sendo abandonadas e muitas outras estão sendo instaladas. Então, nesse sentido, o cérebro ele tem sede de informação. Por isso é fundamental o estudo. Quanto mais informações adequadas vierem para a gente, melhor é nessa fase. Né? E aí, gente, é claro que quando a gente tem mais informações, a gente aumenta a responsabilidade, a gente aumenta a indecisão do futuro, aumenta a ansiedade, medos, mas a gente também vai aumentar a questão da possibilidade das conquistas, das realizações e de tudo de bom que a gente pode conseguir. O que você pode fazer, então, para melhorar a sua ansiedade? Ou para tirar, para ficar só com o lado bom da ansiedade? Então, vamos pensar primeiro nas provas. É claro que o que eu falar aqui das provas, eles podem ser generalizados para outras situações. Né? Então, a primeira coisa, antes das provas. Gente, eu juro para vocês que eu tentei. Eu tentei até patentear alguma coisa diferente que não fosse estudar para as provas, né? Mas esse ainda não consegui. Então, a primeira coisa, é claro, a gente precisa estudar. Não tem muito segredo, né? Nesse sentido não tem, mas tem outras coisas também, tá? A primeira coisa é lembrar de provas anteriores. Isso, gente, vale para qualquer situação. Se você tem um evento desconhecido, é claro que você não tem prova anterior, daí você não tem nada, mas você pode conversar com pessoas que já fizeram. É claro, não vai conversar com aquela pessoa que só tirou 0 e que ficou de DP 3 vezes. Aí não dá certo. Você só vai pegar informações negativas. Então, mas converse com alguém neutro, que você consiga extrair qual é o estilo da prova, ou qual é o estilo do evento que você vai, o que está acontecendo. A outra questão é que em qualquer momento e para qualquer coisa da sua vida, 4 coisas são fundamentais para diminuir a ansiedade. Isso, gente, é comprovado, vocês podem ler todos os artigos que vocês quiserem, é muito comprovado. A primeira coisa é o lazer. A gente precisa de lazer. A gente precisa descansar. Poxa, professora, mas não dá tempo. Eu estudo o dia inteiro, eu trabalho à noite, ou eu trabalho o dia inteiro, estudo à noite, não dá tempo. Gente, é claro que o ideal seria que a gente tivesse algumas horas de lazer por dia. Mas se não dá, que seja meia hora. Faça alguma coisa por você. Pode ser ler um livro, pode ser escutar uma música, pode ser não sei o quê. Cada um tem uma maneira. Descubra um pouquinho qual é a sua maneira de lazer dentro dessa loucura de vida, dessa correria que a gente vive. A outra questão é sono. Como eu falei para vocês logo no começo, o cérebro ele precisa de repouso. Não é só o corpo. O cérebro ele comanda. Se o cérebro estiver muito cansado, ele não vai passar respostas positivas para você.
E aí não vem com aquela, não dormi hoje porque estudei a noite inteira. Não adiantou nada. Nada, sabe por quê? Porque o cérebro cansado, lembra, o que ele vai fazer lembrar? Ele tem mecanismo de bloqueio, ele vai bloquear, não adianta. Então você dorme e acorda um pouquinho antes, entende? Não na véspera, não no dia da prova, né? Mas um pouquinho antes. Mas faz alguma coisa para que esse cérebro consiga descansar. A outra questão é a alimentação adequada. Muitas pessoas, e acho que hoje é um grande problema, né? Não vou aqui falar da parte nutricional, mas um grande problema é a alimentação hoje em dia. A gente esquece de se alimentar adequadamente. E a outra questão é a atividade física. Eu vou falar da atividade física um pouquinho mais para frente, quando eu falar do exercício físico. E uma questão importante é distinguir dois tipos de ansiedade. Uma é a ansiedade por não estar preparado para a prova. E a outra é a ansiedade por pensar que não sabe a matéria ou por pensar que vai ser um fracasso na prova. Isso em qualquer situação. A gente tem muitos casamentos que são desmarcados na semana do casamento. Isso eu não sei se vocês sabem, mas isso está sendo muito comum. Por quê? Porque existe uma ansiedade, não está preparado. Então, ótimo, não está preparado, gente, não faça a prova. Aqui a gente tem prova substitutiva, tem outras, então adie o compromisso. Se você sabe que você não está preparado, você não estudou, então não faça. Agora, achar que você vai ser um fracasso, achar que você não está preparado, aí é outra coisa. De novo, né? Preparar as provas com antecedência. Gente, não é na véspera da prova que você vai ver o semestre todo. Geralmente as provas são semestrais ou são 2 no semestre. Não dá para em um dia, em 2 horas, você ver o semestre todo. Claro que tem pessoas que têm mais facilidade para ter isso, sem dúvida. Eu acho lindo, eu bato palma para essas pessoas, mas são poucas, né? A grande maioria das pessoas precisa realmente estudar, tem jeito. Pensar positivo. Os pensamentos têm força e, de novo, eu ressalto isso. Lembra que eu falei sobre a questão da imaginação, em termos de conexão cerebral? É exatamente isso. Quando a gente se imagina fazendo coisas que dão certo, a gente está estimulando as mesmas áreas cerebrais das coisas darem certo, de quando as coisas dão certo. Então, se eu já imagino, eu já preparo o meu cérebro para isso. Então, é fundamental. Então, hoje a gente tem já evidências científicas sobre isso. A outra questão, gente, não vamos emparelhar estímulos de ansiedade, né? No dia da prova, se a prova é às 8 horas da manhã, não precisa acordar às 7h30. Não, acorda às 6. Poxa, toma um café gostoso, vai tranquilo, não tenha outros estímulos de ansiedade juntos. O que acontece é que a gente já tem um estímulo de ansiedade muito grande. Só que o que a gente faz? A gente procura outros, né? A gente chega correndo, a gente não come, a gente não dorme, fica aquela loucura. E daí você emparelha vários estímulos de ansiedade. Gente, não dá. É claro que o estímulo maior vai sofrer as consequências. E a gente não vai conseguir se realizar bem naquela prova ou em qualquer outra situação de ansiedade. A outra questão é identifique qual é a sua maneira de realizar a prova. Então, no sentido da prova, né, tem pessoas que vão ler a prova inteira para depois começar a fazer. Perfeito. Tem pessoas que vão escolher daí as questões mais fáceis e vão fazer porque já está garantido. Outras pessoas vão começar pelas mais difíceis, porque pelo menos, né, o mais difícil, o resto eu faço com mais calma. Ótimo. Cada um tem a sua maneira. Agora, estabeleça uma maneira sua e siga essa maneira. Não acredita no que o teu vizinho, no que o teu colega, no que o andar de cima, não interessa. Lembra, cada um tem a sua ansiedade e cada um tem a sua maneira de lidar com a ansiedade. Ansiedade excessiva, então, causada por essas preocupações excessivas, sem propósito ou até exageradas, elas prejudicam o andamento total nosso. Então, o que a gente precisa lembrar, fundamentalmente, é que muito mais do que o estímulo estressor, é a interpretação que a gente dá para esse estímulo. Então, a gente pode ter o mesmo estímulo estressor aqui, na frente para vocês. Só que cada um vai ter uma interpretação desse estímulo. A ansiedade, ela depende muito dessa interpretação. Porque depende muito de como que eu encaro isso. Dessa história, desse banco de dados que eu tenho. Então, mais do que os estímulos, a questão da interpretação é fundamental. E, de novo, eu falo, se a gente começar a interpretar um estímulo aversivo como um estímulo um pouquinho mais neutro,
a gente consegue ter respostas mais adequadas. Tudo isso porque a ansiedade, ela está dentro de cada um de nós. E aí, gente, vem algumas questões. A primeira coisa é, quando você tem um problema antecipado, quando você cria um problema, o que a gente geralmente faz é tentar, não, deixa. A gente fica ansioso, a gente tem todos aqueles sintomas, mas a gente continua com aquilo. Não, pegue o problema. Pegue. Qual é a minha questão? Eu estou preocupado com aquela prova? Olha, eu tenho um seminário para apresentar, é um seminário que vale nota na minha aula de pós-graduação, sei lá o que é, e eu não consigo fazer, não vai. Então, o que eu faço? Cada vez que eu vou pensar, vou pegar para estudar, vou pegar para treinar, eu fujo. Não fuja. Pegue o problema. Reconhecer o problema é o primeiro passo para a gente tentar minimizar a ansiedade. A partir dessa questão, a gente sempre, nós vamos ter duas possibilidades de escolha. No mínimo. Ou a gente pega aquele problema, aquela situação problema, aquele problema antecipado, a gente pega e fala, bom, vou me dar mal, vai acabar comigo, então eu já vou acreditando nisso. Ou você pega aquela situação e escolhe e fala, não, eu vou conseguir superar. No mínimo, essas duas possibilidades a gente tem diante de qualquer problema na vida. Tentem sempre pegar o que você pode fazer alguma coisa. Se você acreditar que você já conseguiu, será que é tão ruim? Será que você não vai conseguir mesmo? Poxa vida, tá bom. É a prova. E se você tirar 0? E se você pegar uma DP? Qual o pior problema? O que vai acontecer? É ruim? É claro que é ruim. E se você errar? Tem algum problema nisso? Só para ilustrar, aquele que nunca comete um erro, provavelmente, não está fazendo nada. Porque a possibilidade de erro, gente, é inerente a nós. Claro, quanto mais a gente faz, mais possibilidades de erro a gente tem. E a outra questão é ter uma atitude positiva e realista. De novo eu falo, essa é uma das primeiras maneiras da gente tentar lidar com a base da ansiedade, para a gente não deixar que ela ganhe toda aquela proporção negativa. A outra questão é expressar a ansiedade em palavras. Gente, quando a gente tem ansiedade, ela é tão forte, né, a ansiedade ruim, ela é tão forte que a gente tende a guardar pra gente. Expressa, racionaliza um pouquinho isso, conversa com o teu colega, conversa com o teu amigo, conversa com a tua mãe, se você não tiver um psicólogo, mas conversa com alguém. Fale um pouquinho sobre essa ansiedade. Só o fato de você falar, você está trazendo um problema imaginário para uma questão mais concreta. E quando a gente tem uma questão mais concreta, fica muito mais fácil da gente lidar. A outra questão é evitar estimulantes, né? Então, existem algumas pessoas que falam, nossa, eu estou tão ansioso, a prova está acontecendo, eu não posso, eu preciso ficar, sabe, eu preciso ficar ligado, porque senão eu não consigo. Então, toma energético, toma altas doses de cafeína. Gente, o sintoma de ansiedade vai piorar, porque ele tem a mesma resposta da ansiedade. Ele vai deixar você uma pilha mais ainda. Então, evita isso. Uma outra questão é cuidado com compulsões alimentares, né? Principalmente mulheres, né? Aquele chocolatinho, não é verdade, gente? Então, o que acontece, gente? Acontece que a comida, né, o alimento, ela é um reforçador primário. O que significa isso? Ela não precisa de aprendizado para a gente saber que é bom. E, na verdade, ela dá uma satisfação imediata. É muito rápida a satisfação que ela dá, né, que a comida dá. Então, geralmente, a gente usa isso. Então, é claro, não estou falando o chocolatinho faz muito bem, é só não comer uma barra inteira, que daí, né, a coisa fica boa. E o consumo de álcool também. É muito fácil as pessoas, em período de ansiedade, irem para o consumo de álcool, de drogas, para tentar melhorar um pouquinho isso. Pratica exercício físico, né? É claro, eu tenho que falar isso, sem dúvida nenhuma, mas a prática de exercícios físicos, gente, hoje já é comprovado que além de toda a melhora da saúde, né, de doenças, de comorbidades, ela melhora muito a parte emocional e mental. A prática de exercícios físicos regulares hoje, ela tem um componente fundamental na diminuição de depressão, de ansiedade, de transtornos de humor. Então é fundamental que a gente coloque isso. Sabe por quê? Porque ela também promove a liberação de neurotransmissores que estabilizam o humor. Então isso está sendo cada vez mais difundido e cada vez mais comentado. Outra questão, gente, gerencie o sofrimento antecipatório. O problema ainda não aconteceu. Portanto, vamos tentar fazer com que ele não aconteça.
Recicle falsas crenças. Poxa, você não precisa se rotular ou se programar negativamente. Poxa, eu sou incapaz, eu não consigo, eu sou inferior. Não! Olha para trás, olha tudo que você conseguiu. Não seja traidor de si mesmo. Muita gente fala, fui traído, né, pelo meu amigo, pelo meu marido, pela minha esposa. Gente, a gente se trai muito. A gente trai nossas horas de lazer, nossos finais de semana, nossas conversas com os amigos. A gente se trai. Capacite o seu eu emocional para ser realmente autor da sua história. Gerente. Não deixe ele ser só plateia. Seja resiliente. Sabe o que é resiliência? Resiliência é um termo da física que faz com que, fala que você é a volta à sua forma original depois de uma pancada. Do ponto de vista psicológico é exatamente isso. É depois de um desafio, depois de um problema muito sério, é você conseguir voltar, você conseguir superar esse desafio e continuar em pé. Né? É fundamental. Respire fundo. Parece bobagem? 3 vezes de respiração profunda, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, faz com que os órgãos internos se equilibrem de novo. E lembra, se a gente tem os órgãos internos totalmente desequilibrados na ansiedade, a gente consegue, só com isso, conseguir os sintomas físicos muito menores. Muda o foco. Pega o problema, lembra? Pega a ansiedade, pega o problema. Fale com ele, mas imediatamente depois faça alguma coisa que você goste. Permita-se isso. Elabore maneiras de aproximações sucessivas. Se é uma questão do seminário que você precisa apresentar e você está com muito medo, apresente primeiro para você na frente do espelho. Depois, apresente para tua mãe, para o teu pai, para o teu irmão, para os teus amigos. Apresente para um grupinho de colegas. Isso é treino, gente, isso é prática, isso reduz a ansiedade. Reorganize o dia. Gente, é fundamental. Organize sua agenda. Veja onde entra tudo. Ponha as horas de lazer. Veja a sua lista de coisas para fazer, mas não esqueça das coisas boas também. Não deixe só com compromissos. Coloque outros estímulos, música, lazer. E aprenda a usar cada erro e cada dor como uma possibilidade para corrigir caminhos. E aqui eu gostaria de deixar 2 mensagens para vocês. Uma é o seguinte. Todo mundo fala que, poxa, ansiedade, como que a gente melhora tudo isso, né? E muita gente vem falar sobre a questão financeira, o que o dinheiro pode comprar. E aqui, gente, o dinheiro compra bajuladores, mas ele não compra amigos. O dinheiro compra a cama, mas ele não compra o sono. O dinheiro compra pacotes turísticos, mas ele não compra alegria. O dinheiro compra todo e qualquer tipo de produto, mas ele não compra uma mente livre. O dinheiro compra seguros, mas não compra o seguro emocional. E numa existência breve e complexa como a nossa, conquistar uma mente livre e ter o seguro emocional faz toda a diferença. Lembrando que a felicidade, ela bate na porta, mas ela não gira a maçaneta. Quem decide se ela entra ou não é você. Sabe por quê? Porque a ansiedade está dentro de você. Aprenda o que ela tem de bom e seja feliz. Avancei muito. Super. Vai lá. Quem ainda não assinou a lista, a Ivone, aquela de blusa azul que não é minha, tá lá com a lista e com alguns certificados. Da meditação para o controle da ansiedade. Mais uma coisa, mas preciso. Claro. Eu vou discutir na conjuntura contra o controle da ansiedade. Meu nome é Alan. Você é Alan de que curso? Eu sou aluno de mestrado em Ciência de Alimentos na Faculdade de Engenharia de Alimentos. Que legal. Bom, obrigada pela pergunta, Alan. Hoje a meditação e o yoga, né, que são as 2 questões que têm sido muito faladas, elas são importantes terapias alternativas no combate à ansiedade. Dessa ansiedade que prejudica, que é ruim. Então, hoje já estudos científicos têm mostrado as 2 terapias, né, terapia alternativa que a gente fala,
como muito boa para melhorar a ansiedade. Então, já tem comprovação científica. A acupuntura, em relação à ansiedade em específico, a gente não tem ainda cientificamente. O que a gente tem cientificamente é que ela melhora o bem-estar geral, mas só sobre a ansiedade a gente ainda não conseguiu ter. Tá? Tem o mesmo efeito para quem gosta. Porque a grande questão é que a música clássica, ela entra que nem yoga, meditação, assim, quem não gosta vai se estressar mais ainda. Então, a grande questão, por isso que eu falo, é que a gente precisa, aquela interpretação, né? A gente precisa ver o que a gente gosta para tentar também fazer nesse sentido. O exercício físico, né? Voltando aqui, já volto à música clássica, você precisa ver o que você gosta diante do exercício físico. Não adianta você fazer uma coisa que você odeia, que na verdade, apesar da liberação de neurotransmissores acontecer, vai liberar também outros neurotransmissores que vão combater o efeito benéfico, que é a mesma coisa da música clássica. Para quem gosta, ela ajuda muito, porque ela relaxa. Isso é fato. E como a ansiedade está num estado de excitação, qualquer coisa que seja relaxante é importante. Eu li uma reportagem falando que a música clássica também estimula as sinapses, né? Estimula a Inteligência. Isso é muito falado. Na verdade, existem alguns estudos que falam com pessoas, até doenças, né? Pessoas que têm algum tipo de doença, a música clássica pode ajudar na melhora, no tempo menor de tratamento. E na questão da inteligência, a música clássica pode ajudar em concentração e atenção e pode promover a melhora da inteligência e da criatividade. Principalmente quando você faz atividade, você faz a música clássica imediatamente antes de determinadas atividades cognitivas. Tá? Vocês têm pergunta? Você disse várias vezes, como uma das estratégias para a ansiedade, é racionalizar a ansiedade, entender o que está acontecendo, tentar tomar uma decisão em cima disso, pensar positivo. Mas como você disse, é um fato real, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu posso dizer isso, é que quando a gente está ansioso, a gente fica com o pensamento muito turbulento. Legal. Muito turbulento. E você mesmo me falou que a gente vai tentar uma estratégia, a gente acaba se pegando nas respostas automáticas. Eu já li bastante coisa, então você quer saber quais são as estratégias que você, a pessoa da área, tem, para que a pessoa consiga realmente focar naquilo. Porque como o pensamento sendo turbulento, como ela vai conseguir ter o autocontrole para aplicar todas as estratégias que você demonstrou na sua aula? Muito boa pergunta. A primeira questão é que a gente tem essas estratégias já pré-determinadas em momentos sem ansiedade. Então, a gente precisa já ter algumas coisas, a gente não vai deixar a ansiedade acontecer para que a gente pense nas estratégias. Você já precisa, em momentos tranquilos, pensar quais as estratégias seriam importantes para que eu relaxe, para que eu tenha qualidade nessa questão. Então, quando vem um pensamento turbulento, o ideal é imediatamente que ele venha, isso é treino, viu, gente? Não tem como. Quanto mais você pratica, quanto mais você treina, o pensamento automático que é turbulento, ele vai sendo substituído pelo pensamento mais positivo. Por que a gente tem o pensamento negativo tão na hora, tão turbulento? Porque é muito mais forte a questão negativa do que a questão positiva. Né? Então, isso é fato. Então, a gente precisa trocar, e a gente troca em momentos de tranquilidade. E aí, quando você vem, o primeiro pensamento de ansiedade, por exemplo, a semana que vem vai acontecer alguma coisa, eu estou ansioso, então, ali você já começa. Só que como você já estabeleceu quais as suas estratégias, você já pega de uma maneira mais tranquila. Porque se você deixar para um momento de ansiedade pegar, você não vai conseguir. Não tem como. É fato, porque é muito rápido e é muito intenso que vem. Né? Então, se você tiver já estabelecido, o puxar da memória fica muito mais fácil. E o uso de medicamento ansiolítico? Quando indicado? Porque quer queira, quer não, ele acaba deixando a gente um pouco mais lento. E que acaba gerando uma ansiedade, porque quando temos compromissos, a gente está lento. Não consegue, isso. Tá. Bom, o uso de ansiolíticos é muito difundido na literatura e ele tem efeitos muito importantes e muito positivos. A grande questão é que muitas pessoas estão usando ansiolítico à torta direito, né? Esse é o grande problema. O problema mesmo, a coisa boa do ansiolítico é que ele age, gente, a nível do sistema nervoso central. Então, o que ele acontece? Ele libera os neurotransmissores responsáveis pela estabilização do humor. Então, é fantástico, ele ajuda muito. A grande questão é que precisa de uma dosagem muito adequada. E para acertar essa dosagem, muitas vezes, demora muito tempo. Então, muitas vezes você vai ter um efeito colateral ou de ficar mais lento, ou de algumas outras coisas, até você voltar um pouquinho e acertar a dosagem.
Tá? Agora, para mim, o ansiolítico ele é fundamental, ele ajuda muito, mas ele deve ser usado se antes você já tentou de tudo e não conseguiu por si só. Porque o que acontece? O ansiolítico ele diminui a ansiedade. Para de usar ansiolítico. Volta tudo. E daí você vai ficar refém disso. Então, a grande questão é que, junto com o ansiolítico, se é necessário, o ideal é que você faça modificação nesse estilo de vida também. Porque daí você consegue emparelhar as duas coisas. Quando você tirar o ansiolítico, você consegue ter uma mudança melhor. Tá? Boa tarde. Eu sou o Marcos, sou aluno de Água Nossa, sou do Campo de Rio. Minha pergunta era, uma das soluções que você falou referente ao sono. A gente tem que dormir. Não é nem questão de, tipo, ficar estudando à noite, não. É questão que na hora de dormir, vem todos aqueles problemas na cabeça. E você vai deitar meia-noite e vai ficar até as 3, 4 da manhã com problema. Aí eu até gostei da pergunta dele, que você falou, mas você pode pensar em coisas boas, tipo, também. Como? Mas durante não dá? Durante tipo, a noite, eu vou mudar o pensamento, eu vou ficar acordado do mesmo jeito. Acho que esse é um dos meus maiores problemas. Obrigada, interessante isso. Existem algumas técnicas psicológicas que vão falar, inclusive, da incongruência cognitiva, né, dessa questão que não fecha. Tem algumas técnicas comportamentais que vão falar para você, se você não consegue dormir, foque no eu não consigo dormir, eu não consigo dormir, eu não consigo dormir e você dorme. É fato. Funciona muito bem. Por quê? Porque você tira, você muda o foco, você não põe um problema, você põe um problema no sono. Isso é interessante. Mas uma coisa importante para se fazer é que na hora do sono você tem alguma coisa que te relaxe antes, da mesma maneira. Então pode ser uma música, pode ser, tem gente que relaxa com um banho antes de dormir, alguma outra coisa que você emparelhe para que você não pense. E quando vem esse pensamento, o ideal é que você já tenha estratégias pré-estabelecidas para que você busque. Então nesse momento, ao invés de você pensar naquele problema que você está tendo, pense naquela praia que você poderia ir, naquele lugar gostoso, e isso você tira o foco da ansiedade. Não é fácil, não é simples, de maneira nenhuma. Não é uma coisa, não, eu vou conseguir, hoje eu vou. Não, isso depende de um treino. Mas se você conseguir fazer isso durante uma semana, você vai ver que na semana seguinte já está melhor. Não vou falar para você que, olha, vai resolver 100%, mas melhora pelo menos uns 80% com segurança. Mas você vai trocar por pensamentos positivos, e pensamento positivo relaxa e você dorme. O problema é essa antecipação do problema. Isso deixa o cérebro tão em alerta que ele não consegue descansar. Quando você troca por um pensamento positivo, relaxa. Então vem o descanso. Tá? E a troca de pensamento negativo por positivo é totalmente permitida. Pode trocar, pode ter pensamento por outro, não tem problema. Tá bom? Não? Historicamente, quando a ansiedade passou a ser vista como mal-estar, porque era bom. Assim, na literatura científica, quando a gente viu que isso é ruim? Na verdade, eu acho que a gente viu isso nos últimos 100 anos aí, com essa loucura de vida mesmo, né? Eu acho que o que acontece é que, antes, se a gente for ver em gerações anteriores, nossos bisavós, existia um outro estilo de vida, né? Nem o mundo tecnológico existia. Por exemplo, você, para mudar um programa de televisão, você tinha que levantar e ir até a televisão e mudar. Né? Hoje você muda antes de chegar em casa. Hoje já tem controles que você aciona antes de entrar em casa, você já abre o portão, já liga a televisão, liga ar, quer dizer, é uma coisa maluca, é uma tecnologia tão grande que na verdade você fica refém disso. Então quando começaram a aparecer todos esses avanços, eles são ótimos do ponto de vista tecnológico, mas eles nos deixam refém nesse sentido. Então é tanta informação que não consegue processar. Então, se a gente for ver em termos de ansiedade, a ansiedade sempre foi boa, como eu falei, né, os primitivos, os caçadores, as coisas sempre tiveram isso como coisa boa. Se a gente for ver em termos de literatura, eu vou falar que a partir dos anos 50, 60, que eles começam a apontar como grande problema. E hoje, nesse século, ela está constituída como o mal do século. É nesse século. Né? É que, tipo, a tecnologia nós estamos só começando o século, a tecnologia está só começando. Exatamente. Então, ou a gente coloca essa coisa para dentro da gente e deixa o mundo acontecer, ou a gente vai ser refém disso tudo. Paula, obrigado pela presença, eu gostei bastante. Eu gostaria de tirar uma dúvida em relação à mania que eu tenho. Eu tenho a mania de puxar pelo, tem uma perseguição na minha namorada. E eu sinto que essa mania aumenta quando eu estou ansioso. Já que eu não sou extremamente ansioso, tranquilo, até uma raiva para ela, mas no momento de ansiedade
os ciclos aumentam. Eu gostaria de fazer 3 perguntas. Primeiro, se manias como essa, que nem comer roer unha, puxar o pelo, tem relação direta com a ansiedade? E se sim, se eu me entregar essa mania e de fato puxar o pelo, se isso retroalimenta a ansiedade e aumenta, e se eu fizer o inverso, se eu lutar contra isso e não fizesse, diminui essa ansiedade. Manias, elas podem ser, obrigada, né, pela pergunta, manias elas podem ser consideradas sim transtornos de ansiedade, elas estão dentro do espectro TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então é claro que o que eu falei aqui é num grau muito grave. Tem manias, né? Tem pessoas que gostam de, por exemplo, guarda-roupa organizado, tem pessoas que colocam cabide que parece que cabe, né, uma caixinha de fósforo entre um cabide e outro, né? Certinho. Tem pessoas que arrumam por cor, tem pessoas que são extremamente maníacas com arrumação, tem outras que são com limpeza. Então, são tipos de mania. A questão de roer unha, de puxar pelo, sim, é uma mania. Com relação à ansiedade, se isso melhora ou diminui, não. Na verdade, quanto mais você faz isso, principalmente nos períodos de ansiedade, o que acontece? Você transportou a sua ansiedade para puxar o pelo. E aí a ansiedade tende a diminuir, sem dúvida. É um ciclo. Só que quando ela tende a diminuir, quando você estiver num outro período de ansiedade, o que você faz? Automaticamente você puxa o pelo. Você não vai tentar racionalizar, você não vai tentar colocar outras estratégias, porque funcionou da outra vez. Então, a mudança de foco importante é retroalimentação negativa mesmo, né? No sentido de, ao invés de você lidar com a ansiedade cada vez melhor, cada vez mais você vai puxar mais. Porque como ela diminui a ansiedade, você entra num ciclo nesse sentido. Então, o importante é, de novo, você já ter algumas estratégias e no momento, não é fácil, é que nem criança chupando o dedo. Ah, criança é ansiedade? Criança tem ansiedade? Tem. E geralmente você pode ver, tudo bem, tem manias de simplesmente só dormir com o dedo na boca. Então é só uma mania, não é nem ansiedade, já acostumou com isso. Mas você tem que tirar. Não é fácil tirar. E olha que nem tem ansiedade, não é fácil tirar. Né? Virou só um hábito. A grande questão é que quando a gente tem manias nesse nível, essas manias elas viram hábito. E você começa a fazer sem que você perceba. Esse é o problema. Porque daí você já perdeu o controle. Então é importante que volte um pouquinho e fale, não, peraí. Tentar estar atento a cada vez que você começa essa compulsão, essa mania, né? Para daí a gente tentar diminuir. Tá bom? Uma pergunta que um dos temas que eu queria participar é a respeito de trabalhar com pessoas mais lentas. A gente está tentando ver uma solução para isso, porque querendo ou não, a sociedade de hoje faz a gente fazer tudo muito rápido. E tudo pede pra gente corrida, a gente não tem tempo para ficar pensando. Aí você para, sempre alguém que para. Aí eu queria saber o que a gente pode fazer para amenizar. Essa é uma ótima pergunta. Opa! A gente acaba colocando prazo, sabe, para a pessoa terminar a tarefa, e aí ela não termina e você pega a tarefa dela e... Ah, trabalho em grupo é sempre assim, né, gente? Fala a verdade. Interessante, né, gente? Trabalhar com pessoas lentas, para quem é extremamente ansioso, não é fácil, né? Não é fácil, não. Né? Mesmo para quem é agitado não é fácil, imagina para quem é ansioso, porque tem uma agitação já com todo o sintoma de nervosismo, negativo do lado. Então, o que acontece? Qual é a melhor questão? É ter um equilíbrio. É claro que pessoas muito lentas também, não dá, né? Mas tem que ter um equilíbrio. Então, o ideal, se existe uma pessoa muito agitada e uma muito lenta, é ideal isso. Porque daí a gente consegue um equilíbrio. Então, você vai falar assim, imagina, né? Os opostos não se atraem nesse sentido para a gente conseguir um equilíbrio. Então, o ideal, olha, é sinalizar. Se você tem alguma pessoa significativa na sua vida que seja o oposto de você, nesse sentido de ansiedade e lentidão, né? Nesse sentido, tente equilibrar. Então, tente combinar para vocês conversarem sobre isso. Né? Então, olha, você está muito acelerado, por favor, diminui um pouquinho. Ou, você está muito lento, anda um pouquinho. Porque eu acho que nesse sentido a gente consegue esse equilíbrio. É fundamental. E não adianta, é conversa. Não dá para você colocar o seu ritmo ou ela colocar o dela. Não tem condição. Em alguns momentos a gente precisa de coisas mais lentas. Em outros minutos, a gente precisa de coisas mais rápidas. Então, prazos, por exemplo, em trabalho de grupo. Poxa, tá assim, o ideal é que a gente vá avisando dos prazos antes, né? Olha, você vai ter que fazer a apresentação lá até dia 5. Perfeito, no dia 1 você fala, olha,
faltando 4 dias. Não é terrorismo, é simplesmente um aviso. Tentem lembrar disso. Então você não vai falar, faltando 4 dias, o que você vai fazendo? Não, olha, você lembrou? A gente é dia 5. Então como é que tá? Você precisa de alguma ajuda? Porque às vezes a pessoa também, ela tá tão estressada, tá com tantas coisas, tem tanta ansiedade que ela não consegue nem saber por onde ela começa. Então, muitas vezes, uma ajuda de alguém que está de fora, mas que está participando disso tudo, é fundamental. Então, é muito importante ter essa sinalização externa. Porque a gente, enquanto a gente está envolvido no problema, a gente não percebe. A gente só vai perceber depois que não deu certo, ou depois, não é verdade? Então, é importante que a gente tenha sinalização. Tanto nesses casos, como no caso das manias. Todas essas coisas são importantes que a gente tenha sinalizadores externos. Tá? Eu consigo falar, Paulo, minha voz é alta. Acho que eu... Quando é a parte da crença, porque nós somos fundamentados em crenças de criação, crenças de situações estressantes que nós passamos pela vida, que vão gerar, às vezes, um pensamento que vai gerar ansiedade com a situação cotidiana. Como é que é o trabalho que é feito por psicólogos, ou vocês profissionais da área de neurociência, quando é uma pessoa, é um atleta que tem uma ansiedade que advém da crença? Porque uma coisa é a pessoa ter uma ansiedade com uma situação específica e trabalhar com positivismo, com estratégias e resolver o problema. Uma coisa é uma crença, uma coisa que está enraizada, fundamentada na toda a vida, a história daquela pessoa. Como é que é o trabalho? O que a gente chama essas crenças, né? Ele está perguntando de crenças que vêm aí. Essas crenças a gente também chama na psicologia como comportamento governado por regras, né? São regras que a gente segue sem saber porque a gente está seguindo, sem ter a mínima noção porque a gente segue, mas a gente segue, tá ali, a gente não questiona. E isso causa uma ansiedade, porque ou você, não que você não acredite naquilo, mas muitas vezes aquilo não faz tanto sentido, mas já está lá, está enraizado, você nem pensou, você já fez. Então, o nosso trabalho enquanto psicólogo, principalmente com atletas e tudo, é tentar reestruturar isso. E aí, o nosso trabalho é reestruturação cognitiva. Como que a gente faz isso? A gente vai tentando mudar. Claro, é uma crença, mas foi aprendida. Se foi aprendida, ela pode ser desaprendida. E o nosso cérebro mostra isso, né? A gente pode trocar conexões. Então, é fundamental que a gente desaprenda essas crenças erradas e coloque crenças positivas, crenças adequadas. E muitas vezes a colocação dessas crenças, elas têm que estar relacionadas com comportamentos imediatos. Então, se é uma crença de que eu sou incapaz, de que eu sou inferior, de que eu não consigo, de que eu não dou certo, de que... Peraí, a gente vai tentando, por aproximações sucessivas, fazer coisas cada vez maiores, é subindo um degrau de cada vez na escada. E aí a gente vai mostrando que a pessoa pode. Se é o caso do atleta, a gente até filma. A gente faz vídeos para mostrar o sucesso dele, para ele visualizar. A visualização faz com que todas essas crenças, essas questões que são abstratas, sejam mais concretas. E aí a gente consegue lidar de uma maneira muito mais adequada. Tá? Tem mais perguntas, acho que eu vou conversar com você depois. A gente tem pouco tempo, né, Bárbara? Tem 5 minutos. Espera aí. O sonambulismo é um transtorno do sono. Então, todo o tratamento tem que ser feito com transtorno do sono. Tem pessoas que, quando estão mais ansiosas, desencadeia situações maiores de sonambulismo durante a noite. Mas a ansiedade, por si só, ela não causa o sonambulismo. Ela só desencadeia maior frequência de sonambulismo em períodos de maior ansiedade. Então, quando a gente fala em sonambulismo, o tratamento tem que ser como o transtorno do sono. O tratamento hoje é muito bom. Na verdade, você trata o transtorno do sono se você tem um desencadeante maior, se a ansiedade é o desencadeante principal, é claro que lá no transtorno de sono vai ser dado ansiolítico, vai ser dado alguma medicação nesse sentido. Mas, fundamentalmente, é do sono. Então, os fatores psicológicos, eles são desencadeantes. Então, a gente tem que lidar com o transtorno do sono e a consequência dele tem que ser nesses fatores de ansiedade. Tá bom? Bom, gente, eu vou precisar terminar, né? Que daqui a pouco começa a aula nessa sala também. Eu me coloco à disposição para vocês. Eu também tenho que dar uma aula agora às 2 horas, mas de qualquer maneira eu posso conversar um pouquinho. Para quem quiser falar um pouco, eu esqueci, eu não pus meu e-mail, né? Meu e-mail é paula@fef,
www.unicamp.br, tá? Então, quem quiser, eu estou extremamente à disposição. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pela presença e a gente vai conversando outras vezes, tá bom?